Oi, como vocês estão hoje? Chegamos já na nossa 10ª aula, né? União de Israel sob a liderança de Davi e Salomão. Parabéns aí, vocês estão perseverando e nós vamos chegar logo ao final do nosso curso Descomplicando o Antigo Testamento. Hoje a gente vai falar dessa época dos reis de Israel, da monarquia em Israel, que é Saul, Davi e Salomão. Agora, a época áurea de Israel vai ser na época de Davi e Salomão, né? O apogeu da monarquia em Israel, né? Quando esses dois reis vão reinar e vão dominar uma vasta área territorial, né, do Mediterrâneo até o rio Eufrates, na época de Davi e Salomão. Ali é uma época do apogeu da monarquia. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, como foi que foi estabelecida a monarquia? Quando os anciãos de Israel chegaram para Samuel e pediram um rei, o que é que eles alegaram? Samuel estava velho, era idoso, e é alegado também que ele não tinha um substituto, porque os filhos dele, que eram juízes em Becsepa, eles recebiam suborno. Então ele não tinha autoridade moral para assumir, né, como juiz, como sumo sacerdote, a nação de Israel. E ali, quando eles chegaram, alegam isso. Mas na realidade, o que eles estavam era com medo dos filisteus. Os filisteus eram um povo acostumado à guerra, altamente belicoso, tinha carros de ferro, detinha a tecnologia do ferro, e ali eles estavam sempre subjugados pelos filisteus. E eles observavam que nas nações inimigas sempre tinha um rei que ia à frente do exército. E eles queriam ser como as nações pagãs, embora Deus tinha dito que eles tinham que ser diferentes. E quem marcharia à frente do exército de Israel seria o próprio Deus, o Yahvé, o Javé. Mas ali eles insistem nisso. Procura Samuel, Samuel reluta em ungir o rei, porque Samuel entendia que Israel devia ser uma teocracia, governo de Deus, como era até agora. Mas aí Deus fala com ele. Ele diz: olha, Samuel, não estão rejeitando a ti, não, é a mim. Unge. E Deus dá o rei que o povo pede. Agora, antes de ungir, Samuel vai mostrar, né, em 1 Samuel, essa história de Saul está descrita no livro de 1 Samuel, ele vai mostrar todas as implicações da monarquia. Que eles dariam seus filhos para servir na corte, eles pagariam tributos, impostos, eles iriam em guerra em nome do rei. Mostra todas as implicações daquele regime que eles estavam querendo implantar em Israel. Mas aí ele unge Saul. Saul era o rei que o povo queria. Deus dá exatamente aquele rei que o povo pede. Um homem alto, forte. A Bíblia diz que quando ele estava no meio das multidões, as pessoas ficavam no seu ombro. Um rei forte, bonito, guerreiro. E na realidade ele consegue vencer, né, parcialmente só os filisteus e manter uma certa ordem no início do seu reinado. É tanto que 1 Samuel 14:47 diz assim: quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou com os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os filisteus. Para onde quer que investisse, o seu exército saía vitorioso. Então estava tudo bem. O povo tinha pedido o rei, Deus tinha dado o rei que o povo pedia, mas acontece um problema. E qual era o grande problema de Saul? Ele era desobediente. E a Bíblia narra dois incidentes exatamente para mostrar que ele vai ser desqualificado por Deus em função da desobediência. A pessoa que é desobediente não pode servir a Deus. E a ideia de que o rei de Israel, ele fosse tipo um representante de Deus. Como é que se funcionaria a monarquia? Teria o rei ungido, mas teria um profeta que falaria em nome de Deus para o rei. Todos esses reis, eles vão ter profetas da corte. A gente vai ver aqui que o momento profético, né, que Samuel começa também a se introduzir dentro da monarquia. Nessa época, no início da monarquia, o rei fazia parte da corte. E ali ele falava ao rei o que Deus queria orientar ou falar. De uma certa forma ainda continuaria uma certa teocracia. Mas a maioria dos reis foram desobedientes a Deus. E dois incidentes mostram essa desobediência de Saul. Ele estava aguardando em Gigal o profeta Samuel, que tinha dito que dentro de 7 dias ia lá. E após o que o profeta oferecer
sacrifício, eles iriam lutar contra os filisteus. Estavam se organizando para atacar. Mas ocorre que Samuel demorou. Chegou no 7º dia. Saul faz uma análise pelas circunstâncias. Nós não devemos tomar decisões pelas circunstâncias. E ele diz assim: olha, o pessoal está indo embora. Os filisteus cada vez mais numerosos. Eu vou oferecer sacrifício, holocausto ao meu Deus, porque eu não vou entrar em combate sem me consagrar a Deus. E aí ele mesmo oferece sacrifício que não podia. Porque pela lei de Moisés, somente os descendentes de Arão. Naquela época, somente o sacerdote, né? Samuel, o sacerdote, ele tinha essa autoridade para oferecer sacrifícios a Deus. Quando ele termina de oferecer o sacrifício, chega Samuel. E aí ele já é repreendido pela sua desobediência. Tem outro fato também que a Bíblia mostra, que o profeta Samuel chega para ele e dá as orientações que ele deve lutar contra os amalequitas. E declarou que aquele povo, ele seria anátema. Aquela cultura tribal, ser anátema. Você decretava um povo, uma nação anátema, você não podia pegar despojo de guerra, pegava somente o ouro, a prata e o bronze para levar para o santuário do Senhor. Você não podia deixar ninguém vivo, matava homens, mulheres e crianças, era uma coisa da barbárie mesmo. Mas os amalequitas, Deus declarou eles anátema, por quê? Porque foi o primeiro povo que atacou Israel quando estava chegando no Monte Sinai. E esse povo realmente vai ser uma pedra de sapato de Israel, né, durante a história de Israel. E ali quando ele vai para o combate, consegue vencer, volta, ergue uma estátua para ele. O livro de 1 Samuel mostra que ele era um homem vaidoso. E ali quando Samuel vem visitar no acampamento de Israel, ele nota que o rei Agag está vivo. Ele tinha poupado o rei dos amalequitas. Ele começa a ouvir os mugidos dos bois, o balido das ovelhas. E isso que é isso, que não era anátema. Não, eu tirei o melhor do rebanho para oferecer em sacrifício, em holocausto a meu Deus. Saul é aquele cristão que ele erra, mas tem sempre uma justificativa. Para pecado não tem justificativa. Para desobediência não tem justificativa. É baixar a cabeça, pedir perdão a Deus e ser restaurado por Deus. E ali ele começa a dizer: não, eu trouxe o rei, trouxe tipo um troféu para pôr a vida do rei Agag. Eu trouxe o melhor do rebanho dele, na verdade foi para oferecer em sacrifício ao meu Deus, que me deu essa vitória. E aí tem um versículo muito conhecido em 1 Samuel 15, 22, que diz assim: porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. O que Deus quer de nós, requer de nós obediência. Não é cumprir rituais religiosos, mas nós vivemos uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Então ali ele foi desqualificado. Samuel chega para ele e diz: olha, Deus vai tirar de ti o trono. Mas a preocupação dele não é pedir perdão a Deus, não é buscar restauração. A preocupação dele no relato de 1 Samuel é que o profeta Samuel fique do lado dele oferecendo holocausto. Para quê? Para o povo ver que ele ainda é ungido do Senhor. Embora ele já saiba que Deus iria tirar das suas mãos o trono de Israel pela desobediência. E o fim do reinado de Saul, o fim da vida de Saul, é uma coisa triste. Ele pratica necromancia. O que é necromancia? É consultar os mortos, ou então invocar mortos. É um crime, uma abominação, segundo a Bíblia, que lá em Israel, naquela época tribal, era passivo de pena de morte. E ali, quando ele está no final da vida dele, os filisteus estão agrupados para lutar contra ele, exército numeroso. Ele consulta a Deus. E Deus nem fala através de sonhos, a Bíblia diz, nem de profetas, nem através do sacerdote com Urim e Tumim. Deus silencia naquele momento. E ele vai procurar essa necromante. É aquela pessoa que, quando quer uma palavra de Deus, e Deus não fala, ele vai procurar onde ele acha que vai ouvir uma voz. Mas às vezes vai ouvir uma voz do maligno, mas uma voz que o seu coração pede para ouvir. É algo que nós temos que nos vigiar às vezes. Porque às vezes a palavra profética de Deus, o que Deus quer falar conosco, não vem alimentar os desejos do nosso coração. E ali, quando ele chega diante da necromante, ela se amedronta, porque sabe que ali é um crime
passivo de pena de morte. E o próprio rei Saul tinha banido de Israel todos os necromantes. Mas no desespero procura. E ali naquele momento que é um texto esquisito da Bíblia. É daqueles textos que diz assim, rapaz, se pudesse tirar esse texto da Bíblia. Mas todo texto da Bíblia tem um propósito ali. Por quê? Porque ali parece uma sessão espírita. Quando ele chega, o necromante diz que não vai, aí começa a invocar, né, os mortos. E aí sobe, né? Do Sheol. Os judeus chamavam o mundo dos mortos Sheol. Sobe do Sheol uma figura, barba branca, né, um profeta. E ela entende que ali é Samuel. E Saul também entende que ali é Samuel falando com ele. E faz uma profecia. Ele diz que dentro de um dia Saul e os filhos vão morrer e os filisteus vão dominar Israel. Quando ele conta aquilo, ele fica entristecido, está com fome, jejum e tudo, uma mulher alimenta. Mas a grande pergunta desse texto aí é aquela figura que aparece para ele, lá naquela sessão espírita, né? É o profeta Samuel. A parábola do rico e do Lázaro mostra que não há comunicação entre os vivos e mortos. Se você ler essa palavra está em Lucas, né? Daquele rico que morre vai para o Hades, e o pobre, né? O mendigo Lázaro vai para o seio de Abraão. Ele pede para o mendigo ir visitar os seus parentes, para também não ir para o Sheol, o mundo dos mortos, né? Ou o Hades. E ali, né? Deus disse que não há essa comunicação entre aqueles que morreram e os que estão na terra. Mas aí tem pessoas que dizem, não era Samuel, como é que ele fez uma profecia? Que a profecia somente Deus faz, porque ele é onisciente, para ele não existe passado, presente e futuro, é a mesma coisa. Inclusive hoje a profecia está muito sendo deturpada. Porque o que você viu agora nessas eleições, o que tem de profeta profetizando errado. Porque a profecia se cumpre. Porque a profecia não é o que estou chamando hoje de ato profético, que eu desejo que está no meu coração. A profecia, na realidade, na Bíblia, é Deus falando ao profeta e o profeta falando ao povo. Olha, se o Deus que é onisciente, conhece todas as coisas, diz que aquilo vai acontecer, tem que acontecer. Tem como. Toda a profecia que vem de Deus se cumpre. Se ela não se cumpre, é uma profetada. O profeta, na realidade, profetizou aquilo que estava no seu coração. E ali, ele na realidade, aquele homem, aquele ente, né, que a Bíblia diz que Satanás é capaz de transformar até num anjo, para enganar um cauto. Já dá nas sessões espíritas, que as pessoas às vezes pensam que é um ente querido que morreu, na verdade é um demônio. É uma manifestação maligna que vem levar as pessoas ao erro. E ali, quando acontece aquilo, na realidade ele não fez uma profecia, ele fez uma previsão. Previsão é diferente. O profeta Isaías diz assim, olha, eu falo antes que as coisas aconteçam, para que quando acontecer, saber que foi Deus que falou. Previsão, você observar. Olha, se ele vê ali Saul, cercado pelos filisteus, um exército pequeno, que se ele vê que o próprio Deus de Israel havia abandonado Saul, qual era a lógica? O que é que ia acontecer logo a seguir? Então ele faz uma previsão de que no dia seguinte ele seria derrotado. E foi, realmente. Ele e seus filhos foram mortos, inclusive o Jonas. E a Bíblia diz que no final ele comete suicídio. Quando ele vê os filisteus cercando um acampamento, né? Ele está naquele local, abrigado, e os frecheiros tentando alvejá-lo, ele se desespera ali e pede o escudeiro dele para matá-lo. Não quer ser um troféu na mão dos filisteus. Mas ali o escudeiro não faz isso. A Bíblia diz que ele se atira sobre a sua lança. Agora, lá em 2 Samuel, no início de 2 Samuel, no capítulo 1, diz que chegou a Malequita lá no acampamento de Davi com a coroa, o bracelete de Saul, dizendo que tinha encontrado ele agonizando e ele tinha acabado de tirar a vida dele. Porque ele pensava que ali agradaria Davi. Você está dizendo a verdade ou mentira? Eu não sei. Mas na realidade ele pagou um preço alto. Porque Davi mandou matá-lo, a Malequita. Porque disse, como é que você tira a vida de um jeito do Senhor? E ali ele, pensando que está fazendo um favor a Davi, ele dá a sua própria vida em função desse ato. Ou essa afirmativa de que ele havia acabado de tirar
a vida de Saul. Mas a vida de Saul, eu acho que é o que eu aprendo mais com esse texto de Saul, com o reinado de Saul, é que a obediência é fundamental na vida de um servo de Deus. Nós temos que obedecer ao nosso Pai. Jesus disse: se tu me amas, obedecer os meus mandamentos. Então não há como eu te amar a Deus e não obedecer os seus mandamentos. Vamos ver agora o reinado de Davi. Ele foi ungido por Samuel. Samuel vai à casa, né, de Jessé, que é o pai de Davi, e ali vai ungir o novo rei de Israel. Né? Parece que pelo texto diz que Deus até repreende, né, Samuel, porque Deus já havia rejeitado. E ele estava deixando o tempo passar, como se ele não gostasse de Saul, e Deus diz: vá lá. Ele tem medo da vida dele. Por isso ele disse: vai oferecer sacrifício. Aí ele vai lá na casa de Jessé. Ali tem uma cena interessante. Passa diante do profeta todos os filhos de Jessé, 7 filhos. Primeiro Eliabe, forte, guerreiro, primogênito. Aí Samuel pensa que vai ungir Eliabe. Porque eu acho que ele pensava que seria um rei nas características de Saul. Mas Deus estava querendo escolher um rei, não segundo as aparências humanas, mas um rei segundo o seu coração. E ali Deus disse: não, não é esse, passa 7 filhos. Aí não tem mais ninguém, nenhum filho. Aí disse: tem um jovem, né? Davi, que era um jovem louro. A Bíblia diz de funções, de feições bonitas, né? E manda chamar aquele menino que cuidava do rebanho do pai. E quando chama aquele garoto, aí Deus diz: é isso aí. Aí ele ainda, jovem ainda, ele é ungido, rei sobre Israel pelo profeta Samuel. Mas aí no livro de 1 Samuel a gente vai ver o período em que Saul continua sendo o rei e Davi dentro da corte de Saul. Porque Davi só vai ser ungido rei sobre todo Israel quando ele tem já 37 anos. Primeiro vai ser ungido rei em Hebron, na tribo de Judá, aí tem 30 anos. Aí vai reinar 7 anos em Hebron, somente sobre a tribo de Judá. E quando ele tem 37 anos é que ele é ungido rei sobre todo Israel. Mostra a paciência de Davi em saber esperar as promessas de Deus. Mas o livro de 1 Samuel mostra que ele é levado à corte. Diz que o rei Saul está atormentado por um demônio. Interessante que a Bíblia diz assim: um espírito maligno vindo da parte de Deus. Às vezes as pessoas estranham esse texto. Porque os judeus, antes do cativeiro, todas as coisas, boas ou más, eles atribuíam a Deus. Via tudo como vindo de Deus. Depois do cativeiro é que eles começam a fazer essa dicotomia de atribuir a Deus as coisas boas e atribuir a Satanás as coisas más. Isso é uma influência lá dentro do cativeiro babilônico, uma influência teológica na concepção judaica. É tanto que lá em 1 Samuel 24:1 diz assim, que Deus incitou Davi a fazer um censo. Já é um livro escrito antes do cativeiro babilônico. Já 1 Crônica 21, versículo 1, diz que foi Satanás que incitou Davi. Porque Crônicas é um livro escrito depois do cativeiro. E dá narrando o mesmo fato, que é aquele censo de Davi. O 2 Samuel diz que, aliás, 1 Samuel diz que foi o próprio Deus que incitou. Já em Crônica, o cronista diz que foi Satanás. Por quê? Porque todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus. Até o diabo faz o que Deus permite. Deus tem controle de todo o universo, de todas as coisas. Hoje é que está se voltando um maniqueísmo, né? Aquela ideia de 2 deuses, Deus do bem e Deus do mal, lutando em pé de igualdade, né? Que vem do zoroastrismo. Mas a Bíblia revela um Deus que tem controle de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. É por isso que era muito boa essa concepção judaica, antes do cativeiro, de atribuir a Deus todas as coisas, tanto as coisas boas como as coisas más. E ali, toda vez que ele era atormentado por esse espírito maligno, ele tocava a harpa, acalmava o rei, estava dentro da corte. Aí depois, outro fato que é narrado, é que Davi mata Golias, né? Aquele texto muito bonito, que é muito pregado, sobre a vitória dele sobre o gigante de Golias, um gigante filisteu, que desafiava o povo de Israel para um duelo e ninguém queria. E Davi chega lá, vai levar as provisões dos irmãos, e ali ele se prontifica aí e vence o gigante. Interessante que esse texto de Davi, mata Golias, esse capítulo, vem depois do primeiro que é ele tocando harpa para o rei.
Mas nesse segundo texto, Saul pergunta quem é aquele jovem, quando ele vai lutar contra Golias. O que mostra que esses textos estão fora de ordem cronológica. Aquilo que eu já falei, o judeu não tem muita preocupação contra a cronologia. Se preocupa mais com a mensagem. Ele coloca primeiro esse incidente de tocar harpa, para afugentar esse espírito maluco em Saul. Depois é que ele narra o fato de lutar contra o gigante. Outro fato interessante em 1 Samuel que a gente nota é a perseguição de Saul. Saul vai perseguir Davi. E vai ter a amizade de Jonas, que é o filho de Davi, o herdeiro do trono. Mas vai ter uma amizade muito sólida com Davi. E muitas vezes Jonas vai proteger Davi. Aí vai todo o 1 Samuel vai aquele período que ele vai viver fugindo de Saul. Tem a oportunidade de matar Saul e não mata, porque ele vai tocar no vídeo do Senhor. Ele pacientemente espera o momento dele. E ali, quando ele vai para o deserto, regiões desérticas lá da tribo de Judá, e ali ele vai formar, a Bíblia diz que ele pega 400 homens foragidos, bandidos na época. E Davi é um líder tão extraordinário, que desses homens é que vai sair os valentes de Davi, a elite do exército de Israel, a guarda pessoal do rei Davi. Esses 400 homens que eram foragidos, mas ele consegue mudar a vida desses homens. Outra coisa que é narrado também é que Davi, quando está fugindo de Saul, ele vai para o meio dos filisteus. A primeira vez, na primeira estadia lá, ele finge que é louco, com medo de ser morto pelos filisteus, pelo rei Ax, na época. A Bíblia diz que ele começa a babar, começa a escavinhar, não sei se a palavra é escavinhar, esgavetar, que a Bíblia diz, né? Com um graveto, as portas, os umbrais, para fingir louco. E o rei Ax diz assim: rapaz, já tem tanto louco aqui, para que Roma dar mais um? Aí escapa. Mas depois, na segunda estadia, ele é recebido pelo rei Ax, o rei de Gate, né, que era um filisteu. E ali dá uma cidade a ele, que é a cidade de Ziclag. E Davi fica lá com o seu exército ali em Ziclag. E ali, quando ele está em Ziclag, o que é que ele fazia? Ele saqueava aqueles povos que eram rivais de Israel, dizimava completamente para não ter sobrevivente, e dizia que tinha atacado Israel. Aí pegava uma parte desse despojo e ainda mandava para a tribo dele, a tribo de Judá. Ele já ia consolidando a sua liderança sobre a tribo de Judá. Tanto que aquele incidente de Nabal, né, que ele quer matar a família de Nabal, ali foi um livramento. Abigail chega para ele e ali dá um conselho. Ele ouve aquela mulher que vai se tornar depois a esposa de Davi, depois da morte de Nabal. Mas por quê? Porque ele é um rico fazendeiro de Judá. Ele cria uma rivalidade dentro da própria tribo dele. Ali, se ele dizimasse a família de Nabal, como ele pensava fazer no momento de ira. Mas aí ele agradava esses fazendeiros com presentes, com parte do despojo, e fingia que atacava Israel, atacava os inimigos de Israel. Até que no final ele vai lutar vai com o rei Gade lutar contra o próprio Israel, o próprio Saul e Jonas. Mas aí os filisteus vê ele, não confia nele, fica na retaguarda dos exércitos dele, e manda ele voltar para Ziclag. Quando ele chega lá, a cidade está destruída. Ali é o dia mau de Davi, que chora, mulheres, filhos, crianças, tudo levado. Mas ele vai e consegue recuperar a sua família. Depois da morte de Saul e de Jonas, aí começa lá no livro de 2 Samuel, que é narrado isso, ele começa a reinar em Hebron, na tribo de Judá. Ele vai reinar 7 anos na tribo de Judá. Porque depois da derrota de Saul e Jonas, o filho que vai escapar de Saul é Esbozete. Esbozete, ele vai para a região de Gileade, em Manaim, fica ali, depois do Rio Jordão. Os filisteus ocupam toda a área de Israel, com exceção da tribo de Judá, que vai ser liderada por Davi. Durante 7 anos, ele é rei em Hebron, na tribo de Judá. E ali começa tipo, o livro de 2 Samuel mostra, começa tipo uma guerra civil entre Davi e Esbozete. Principalmente Esbozete era fraco, mas tinha um general chamado Abiné, que começa a lutar contra Davi e Joabe, né, que é o líder do exército de Israel. E ali eles vão passar 7 anos ali nessa contenda, até que Esbozete também é morto. Aí todas as tribos de Israel vêm em Hebron
e ali eles aclamam Davi sobre todo Israel. Israel ali é quando ele aclamar sobre as 12 tribos, ali ele vai começar a trabalhar para formar um vasto império e possibilitar aquela época de paz e prosperidade do seu filho Salomão. Há necessidade da espada de Davi para conquistar todos aqueles povos, para depois surgir um reino de paz e prosperidade, que é o reino do seu filho Salomão. Primeira coisa que é narrada, quando ele se torna rei sobre todo Israel, ele toma Jerusalém. Jerusalém era ocupado pelos Jebuseus, povo pagão que ocupava aquela cidade, e é uma cidade fortificada, ficava no alto do monte, as muralhas intransponíveis, nunca ninguém conseguiu conquistar aquela cidade. E Davi conquista. Os valentes de Davi, eles entram por um canal subterrâneo, que ligava a fonte de Gion até Jerusalém. E ali eles entram por esse canal e conseguem vencer os Jebuseus. E Jerusalém se torna a capital do Império Davídico. Depois, outra coisa que ele providencia a mudança da arca para Jerusalém. Desde a época de Samuel, a arca, né, tinha sido levada, aliás, desde a época de Eli, né, quando a arca é levada para os filisteus, elas ficam numa casa, né, e ali eles ficam numa cidade chamada Kiriat Jearim. Aí Davi se lembra que a arca ainda está ali, né. Saul não teve essa preocupação de trazer a arca de volta, né, deixou na mão de uma família. Aí Davi vai buscar a arca para colocar em Jerusalém, só que desobedecendo a lei de Moisés, coloca a arca em cima de um carro de boi. Segundo a lei de Moisés, a arca é para ser transportada pelos coatitas, né, os descendentes de Levi, os coatitas, nos ombros, né, pelos sacerdotes da família de Arão, levavam em varais sobre os ombros. Ele não poderia colocar nunca a arca da aliança em cima de um carro de boi. E ali, quando ela vem caindo, Uzá, homem chamado Uzá, quer segurar a arca, e ali ele é fulminado, e Davi fica apavorado com aquilo. Tem pessoas que dizem assim, como é que Deus é tão rigoroso com esse povo desse Uzá? Talvez a intenção do coração. Se a intenção do coração dele era boa, virou um mártir. Agora Deus tem que fazer isso. Quando está começando um novo período, uma nova história, Deus tem que, às vezes, tomar drásticas para que já no início não se corrompa aquilo que ele quer fazer. Se Davi já começa a desobedecer à lei, como é que seria o reinado de Davi? É o caso de Ananias e Safira, né, que mente ali ao Espírito Santo e são mortos o casal. É o início da igreja. Você já imaginou, inclusive hoje, se todo mentiroso hoje fosse fulminado, rapaz, sobrava pouca gente dentro da igreja do Senhor. Mas ali era o início da igreja. Deus tinha que ser rigoroso com aquilo para incutir nas pessoas o temor a Deus. Agora, no caso de Ananias e Safira, não, foi o coração dele que levou a mentir ao Espírito Santo. Algo mal no coração dele. Uzá não diz se ele fez aquilo de uma forma inocente, porque não conhecia a lei. O texto não diz. Agora, Deus toma, sempre que Deus está começando algo, ele toma atitudes, às vezes, drásticas. Para quê? Para difundir nas pessoas o temor e para que as coisas ocorram de acordo com a sua vontade. Mas Davi, depois, ele fica com medo de deixar a arca em Kiriat Jearim. Aliás, ele deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. E esse homem começa a prosperar com a arca na casa dele. Aí, quando Davi vê a prosperidade de Obed-Edom, aí sim, teve cuidado de ler a lei de Moisés, entender que tinha sido colocado sobre os homens varais. Aí ele volta, oferecendo sacrifício a Deus, com temor a Deus, obedecendo a Deus, ele entra em Jerusalém e coloca essa arca numa tenda. Ainda não havia o templo. Mas essa tenda do Davi diz que era um local durante 24 horas que eles oravam, buscavam a Deus, clamavam por Deus. E Davi era um levita, né? Ele gostava de louvar a Deus. Na verdade, não era levita, eu digo levita no sentido de... Ele era da tribo de Judá. Ele era músico, né? Porque muita gente chama um músico de levita. Por isso que eu estou usando essa expressão, mas é bom mostrar que, na realidade, Davi é da tribo de Judá. E ali ele vem essa época de prosperidade em Israel, que ele consegue vencer numerosas batalhas, vencer aqueles povos amonitas, moabitas, edomitas, os filisteus, que até ali não tinham sido subjugados. Eles são subjugados por Davi. Davi faz um poderoso exército, diz que ele conquista os edomitas, os historiadores dizem que ele
consegue trabalhar o ferro, aí forma armas para o exército dele. Ele forma um império tão vasto que vai do Mediterrâneo até o Rio Eufrates, né? E se expande também ao norte, aquela região da Síria. E aqui todos aqueles povos pagavam tributo a Davi. Mas ali, Davi, ele consegue implantar nessa época o reino de Israel da forma como estava sendo prometida, né? Desde o início, né? Na época dos patriarcas. Uma grande contribuição que tem o livro de 2 Samuel, capítulo 7, é o chamado Pacto Davídico. O que é o Pacto Davídico, que a gente chama? É uma promessa que Deus faz a Davi. Davi, ele quis construir um templo ao Senhor. Chama o profeta Natan e diz que quer construir um templo ao Senhor. O Senhor ainda habita em tenda. Mas quando o profeta Natan ele sai da presença de Davi, Deus manda ele voltar e dizer: olha, quem vai construir o templo não é você. Porque Davi é um homem sanguinário, vai vir uma época de paz, de prosperidade, aí sim. Aí teu filho, Salomão, construirá o templo. Agora, pelo zelo que você demonstrou com Deus, pelas coisas de Deus, nunca faltará um descendente teu no trono de Jerusalém. Isso é que é essa promessa messiânica, ou do realismo, do messianismo real, que chama. Jesus, porque essa promessa se cumpre em Jesus, que é rei eternamente em Jerusalém. Aí todos desenrolados, a partir dessa promessa que Deus faz a Davi, vai acontecer em função dessa promessa. Por exemplo, as 10 tribos vão para o cativeiro pelos assírios e desaparecem. A tribo de Judá volta do cativeiro. A gente vai ver isso aí depois da divisão do rei. Por quê? Porque a tribo de Judá era melhor que as outras tribos? Não. Por causa da promessa que Deus havia feito a Davi. As duas grandes promessas da Bíblia, a que Deus faz a Abraão, que é incondicional, e essa que ele faz a Davi, né? Que a descendência de Davi reinará eternamente em Jerusalém. E Jesus é rei eterno de Jerusalém. E ele é da descendência de Davi. É por isso que quando Jesus passava e diz, né? O cego de Jericó diz: Davi, Davi, filho de Davi. Ele estava lembrando essa promessa que Deus havia feito, de que os descendentes de Davi seria sempre rei em Jerusalém. Isso é que chama de messianismo real. Agora, para a gente terminar a vida de Davi, vamos terminar pela uma parte ruim, falar do pecado de Davi. Mas é um fato tão importante que a gente tem que falar. O livro de Crônica, de 1 Crônica, mostra a vida de Davi também. O livro de 1 e 2 Samuel é um livro de Crônica. Só que o cronista não fala do pecado de Davi, não. A preocupação dele é outra. Mas vamos falar que Davi está lá em 2 Crônica. Aliás, está em 2 Samuel, o pecado de Davi. Davi ele cometeu adultério com Batseba. E para culminar o pecado, matou o marido dela, Urias. Porque ele mandou ele colocar ele na frente da batalha, mandou o Joab colocar na frente da batalha, recuar o exército e deixar ele morrer. Então cometeu homicídio. Então o homem, segundo o coração de Deus, cometeu o pecado do adultério e do homicídio. Que mostra que a Bíblia mostra que pessoas são pecadoras. Se arrependeu, Deus perdoou. E para se arrepender, o profeta Natan tem que usar um artifício. Natan chega para ele e conta uma história de um homem que era muito rico, tinha um rebanho de ovelha muito grande, e um pobre que só tinha uma ovelhinha. Chega uma visita na casa do rico, no lugar de tirar uma ovelha do rebanho, manda pegar a ovelhinha do pobre. Quando Davi escuta essa história, se revolta. Porque é mais fácil o pecado do outro, o pecado no outro, no nosso próximo, do que em nós mesmos. Aí ele disse: rapaz, um homem desse tem que ser morto. E ele tem que pagar, restituir 4 vezes. Aí o profeta Natan olha para ele e disse: foi o rei que fez isso. Aí mostra, quando ele nota isso, ele cai em si do pecado que tinha cometido. No Salmo 32 diz que o pecado quebrava os ossos dele, mas ele não entendia por quê. Às vezes você peca e continua vivendo com o pecado, na prática do pecado, como se fosse uma coisa normal. Só que você vai morrendo. Aí quando o Natan conta isso, ele faz o Salmo 51, que é um salmo de arrependimento. Ele diz assim: Senhor, não retire de mim o teu espírito. A preocupação dele não é com o reino, não é com nada, é o quê? Perder a comunhão com Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. Mas aí Deus diz: rapaz, você
vai ser perdoado. Mas Deus diz, olha, você vai cometer um preço, pagar um preço. Aquilo que se você fez escondido, as pessoas vão fazer na tua frente. Vão colocar as tuas mulheres, as tuas concubinas, vão se prostituir com ela no telhado do palácio. Porque o que você fez às ocultas, as pessoas vão fazer contra ti, às claras. E o filho dele vai fazer isso contra ele, Absalão. Diante de todo Israel. E ele pagou 4 vezes, como ele disse que o homem devia pagar. Porque 4 filhos de Davi morreram prematuramente. O filho de Batseba do adultério morreu, né? Assim que nasceu. Aminon violentou a irmã Tamar. E aí por isso Absalão matou Aminon. Absalão foi morto por Joabe, que conspirou contra o pai. Mas o pai queria poupar o Absalão, pediu para Joabe, Joabe traiu. E depois Adonias, outro filho dele, foi morto por Salomão. A vida de Davi é a vida de um desastre familiar. Você quer pegar um texto da Bíblia para mostrar o que é uma família desorganizada e as consequências do pecado, do adultério, é Davi. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não procura pessoas perfeitas, não. Deus procura pessoas que têm um coração quebrantado e contrito, de quando errar, pedir perdão. Agora, o pecado traz sérias consequências na vida do servo de Deus. Mesmo o perdão de Deus não anula as consequências do pecado. E a pessoa vai ter que pagar um preço. O reinado de Salomão. A época de Salomão é uma época de paz, prosperidade, prestígio internacional. Porque há quem diga até que ele tipifica o reino milenar, esse reinado de Salomão, porque Davi havia preparado todo aquele contexto para ter esse reino, né, de paz, prosperidade, e para que seu filho também pudesse fazer a construção do templo de Jerusalém. A Bíblia diz, né, o próprio Salomão sabia disso, que ele foi levantado por Deus com a missão principal de construir o templo de Jerusalém. Agora, logo no início do reinado também o próprio Salomão tratou de consolidar o reino. Ele ordenou a execução de seu irmão Adonias, porque Adonias conspirou contra ele. Adonias, Abiatar, Joabe, que era o comandante do exército, tinha conspirado contra ele. Aí ele trata de executar. No início ele tinha perdoado o irmão, mas depois o irmão manifesta desejo, né, e manda comunicar a Salomão por meio da mãe dele, Batseba, que quer casar com Abisaque, que era aquela jovem concubina de Davi, cuidou dele na velhice. Que ele é concubina de um rei falecido, é demonstrar pretensão ao trono. É por isso que Salomão manda matá-lo. Depois, atendendo um pedido de Davi, que o próprio Davi pediu a Salomão antes de morrer. Ele executou a Joabe, que era o general do exército de Davi, uma pedra no sapato da vida de Davi. E tinha conspirado também contra Salomão. Ele matou Absalão, contrariando uma ordem de Davi, que queria poupá-lo. Ele matou 2 pretendentes a ser comandante do exército. Quando Davi indicava um outro comandante do exército, que é o caso de Abiné, de Amasa, ele tratava de aniquilar, de matar. E aí ele se segura no chifre do altar, pedindo proteção do altar, né, dentro do tabernáculo, mas é arrancado de lá porque ele não tinha proteção do altar porque era um homicida. E Simei também, que é aquele que apedreja Davi, que murmura, agride com palavras quando ele está fugindo de Absalão. Davi perdoou, voltou também lá depois que venceu Absalão, disse que estava tudo ok, ele vai morar em Jerusalém, esse Simei. Mas antes de morrer ele pede que ele não deixe dessa sepultura sem sangue. Davi pede, né, a Salomão, e Salomão o mata, manda matá-lo, executá-lo, porque ele também era benjamita, ele era descendente da família de Saul. Toda essa ira dele contra Davi é porque ele era da família de Saul, que é o rei anterior a Davi. E ali ele podia ter pretensões ao trono também. Os sacerdotes, um sacerdote foi afastado, foi exilado em Anatote, que era uma cidade sacerdotal, que era Abiatar. E aí se cumpriu aquela profecia que tem em 1 Samuel, de que Deus tiraria o sacerdócio da casa de Eli. Ele é o último sacerdote da linhagem de Eli. A partir dali, os sacerdotes vão ser da linhagem de Zadok. E ele fez alianças matrimoniais, casou com a filha do faraó do Egito, com aquelas princesas que estavam em redor das nações em redor de Israel, para manter a paz.
Outro fato que a Bíblia enaltece muito é a sabedoria de Salomão. Salomão, quando ele tem 20 anos, a Bíblia diz que ele oferece 1000 holocaustos a Deus. E ali ele pede a Deus uma coisa, sabedoria. E ele pede uma sabedoria não teórica, como a dos filósofos, uma sabedoria prática para administrar Israel. E Deus deu. Naquele incidente daquelas duas mulheres que cada uma diz que o filho é dela, né? Ali ele, para saber qual é a verdadeira mãe, ele pede uma espada e diz, vai partir lá no meio, dá um pedaço para cada, uma banda para cada um. Porque ele sabe que a verdadeira mãe vai mostrar o instinto maternal. A falsa mãe diz, né, parta. A verdadeira diz, entrega a ela. Aí ele sabe qual é a verdadeira mãe. Isso mostra que ele tinha sabedoria. E era uma sabedoria que as pessoas vinham de longe para ver a sabedoria de Salomão. É o caso da rainha de Sabá, vem da Etiópia. E ali fica fascinado pela opulência do império de Salomão e pela sua sabedoria. Ele compôs provérbios, o Salmo 72 e o 127 é de Salomão. Ele tinha vários cânticos, ele compôs, né, Cantares, é um cântico dele também. Então ele é uma pessoa extremamente sábia, né? E a Bíblia diz lá em 1 Reis que ele conhecia botânica, porque ele catalogava todas as plantas existentes, os animais, então conhecia também zoologia, e foi um homem muito sábio. Não foi sábio para a vida dele, mas a sabedoria dele foi morrer mais sábio que surgiu da face da terra. E a opulência do reinado de Salomão. Salomão foi uma época de grande prosperidade material. Lá em 1 Reis diz que o ouro se tornou comum e a prata não valia mais nada em Israel por causa da abundância. Então ele conseguiu acumular muitas riquezas. Agora, sempre daquela forma, as riquezas para meia dúzia de pessoas, para a aristocracia, mas o povo estava na miséria. E o povo era escravizado, o quê? Até nas construções tinha que trabalhar 4 meses. 4 meses do ano ele tinha que trabalhar nas construções de Salomão. Tinha que pagar impostos. Ele dividiu Israel em 12 intendências. Cada intendência, cada distrito tinha um intendente que tinha que manter a mesa do rei durante 1 mês do ano. E você vê lá as provisões que é necessário, cada dia na mesa de Salomão. Diz que, né, o Paul Hoff, que é um autor de um livro sobre os livros históricos, ele disse que sentava em torno, não sei como é que chegou a essa conta, de 15.000 pessoas na mesa de Salomão. Ele tinha 1.000 mulheres, né? Então ali toda aquela fartura, opulência, à custa da opressão do povo, e vai ser uma das causas da divisão do rei. Aquilo que Samuel tinha dito, que o rei pegaria os seus filhos para trabalhar no reinado, ou lutar nos seus exércitos, que eles teriam que pagar tributos, impostos ao rei, para manter toda aquela opulência da corte. E ali ele desenvolveu também um extenso programa de construção. Ele construiu palácios, o templo de Jerusalém, que é uma obra suntuosa, e cidades fortificadas, né, em pontos estratégicos de Israel. E manteve um poderoso exército. Agora, Salomão é um megalomaníaco. Tudo dele era maior do que os outros. Exagerado. É por isso que ele diz assim, tudo que, na em Eclesiastes ele diz, tudo que os meus olhos viram, eu quis, peguei. Então ele era aquela pessoa megalomaníaca. Mandou fazer escudos de ouro para os exércitos dele. Mas em contrapartida, a população, o povo era oprimido. Vai ser uma das causas da divisão do rei que ele vai ver lá na frente, na época do seu filho Roboão. As pessoas vão pedir para tirar aquele jugo pesado de cima deles, né? Interessante, as coisas não mudam, né? Então hoje é assim. Muitas das riquezas na opulência de Brasília é o povo, às vezes o pobre que paga com impostos, né? Tributo e mantém todo o luxo. Mantém corrupção, tudo que não presta no meio do mundo. Então ele foi esse rei, né? Mas no final da vida dele cometeu apostasia. O pecado é um processo. Primeiro ele começou a construir templos com aqueles falsos deuses das mulheres dele, para elas adorarem. Depois ele se prostrou diante desses falsos deuses e começou também a adorar, porque não tinha o coração completamente voltado para Deus. Agora as pessoas perguntam, Salomão se arrependeu ou não? Aí eu sempre digo, se Eclesiastes foi escrito por ele, uma tradição judaica diz que foi salvo, porque ele se arrependeu. E quando há arrependimento, há perdão de pecado.
Porque o livro de Eclesiastes é um homem profundamente arrependido do rumo que deu a vida dele. É algo triste você chegar na velhice, analisar a sua vida e ele dizer assim, é como correr atrás do vento, é viver a vaidade das vaidades. E viu que desperdiçou os seus dias, né? Por causa da sua loucura, né? Por causa do desejo de ter tudo, aquela loucura, né? Naquela época resistiu ao consumismo, né? E muitas hoje também pessoas desperdiçam seus dias por causa do consumismo. Mas a Bíblia advertia isso. Lá em Deuteronômio 17, 14 e 20, ele diz que o rei não devia acumular para si riquezas, cavalos e mulheres. Salomão teve tudo isso, ou mais do que isso, e se perdeu na caminhada. Mas a Bíblia diz que ele escreveu 3 livros. Na tradição judaica diz que na sua juventude ele escreveu Cantares, na sua meia-idade escreveu Provérbios, e na sua velhice escreveu o livro de Eclesiastes, que é belíssimo esse livro de Eclesiastes. Então, vamos perseverar nos nossos estudos, né? Na próxima aula a gente volta, já estamos quase concluindo o curso, né? E aí você perdeu alguma lição aí anterior, veja no YouTube, e vamos perseverar para a gente descomplicar o Antigo Testamento e ver como esse Antigo Testamento é um livro tão belo e com tantos ensinamentos para a nossa vida. Então, que Deus te abençoe.